Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje promete. Hoje eu vou responder as perguntas de vocês sobre a novela Caminho das Índias. Vira e mexe lá no meu Instagram, aliás, para quem não me segue, já aproveita e vai lá seguir, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Sempre tem alguém que me pergunta alguma coisa relacionada à novela. Letícia, na Índia é realmente assim mesmo? Eu vi que tem alguma coisa lá na novela que é desse jeito, isso realmente existe? Então, eu perguntei lá no meu Instagram o que vocês queriam saber, se era verdade ou não, e hoje eu tô aqui para responder essas perguntas. Chega de demora, vamos lá! Bom, a primeira, que eu acho que deve ter sido a campeã de perguntas, é sobre as viúvas. No final da novela, a Maia supostamente fica viúva, e daí falam que ela só pode usar branco, pegam todas as joias dela, mandam ela para um lugar chamado viuvário. E será que isso é verdade ou não? Bom, pelas pesquisas que eu fiz e conversando com meu excelentíssimo marido, Pius, não é uma coisa que é comum hoje em dia. Na verdade, esse costume é muito antigo. Oh, não! E é uma coisa que acontecia mais nos vilarejos da Índia. Pode ser que até hoje, em algum lugar ou outro, exista esse tipo de coisa, tá? Aliás, isso que eu vou falar agora já serve para não apenas todo o vídeo, mas basicamente tudo que eu vou falar aqui sobre a Índia e tudo que vocês lerem sobre qualquer coisa de qualquer país. Gente, em qualquer país, especialmente um país como a Índia, que tem uma população tão grande, não se pode falar que 100% das pessoas vivem de um jeito ou 100% das pessoas fazem uma coisa. Sempre vai ter gente que faz, sempre vai ter gente que não faz, sempre vão ter costumes que já foram esquecidos ou abandonados em outras partes do país, mas que ainda são praticados por algumas pessoas, tá certo? Espero que isso tenha ficado claro. Então, não é uma coisa comum que as viúvas só usem branco hoje em dia. Isso é uma coisa que a gente vê mais em novela, em filme indiano, mas na vida real você costuma ver ela com roupas de várias cores. O Pi tem tias que são viúvas e elas continuaram morando na casa normalmente com todos os filhos, ninguém tirou as joias delas e não aconteceu nada do tipo. O lance das joias, ele falou que vira e mexe até pode acontecer de a família do marido pegar de volta as joias que eles haviam presenteado à nora durante o casamento, mas eles não tirariam as joias que ela herdou da família dela, por exemplo. Tá certo? Então as viúvas moram lá na casa, os filhos não expulsam de casa, os pais não expulsam de casa, fica todo mundo ali e vida que segue. Falando em joias, uma outra pergunta que muita gente fez é sobre as joias. Letícia, as pessoas na Índia realmente têm tanta joia assim? E de onde vem tanto dinheiro para essas joias? Sim, pessoal, as pessoas na Índia têm muitas joias e, na verdade, elas consomem tanto ouro por ano, especialmente na época de casamentos, que a indústria de casamentos na Índia afeta o preço global do ouro. Então, por exemplo, em 2020, quando todos os casamentos na Índia foram cancelados, isso afetou o preço global do ouro, já que as pessoas não estavam mais comprando joias. É esse tanto de joias que as pessoas na Índia têm. Ah, mas a Índia não é um país pobre, de onde que vem dinheiro para comprar tanta joia? Pessoal, joia é uma coisa que se herda de família, é uma tradição muito forte na Índia. Então não significa que eu, Letícia, vou lá todos os anos comprar um monte de joia para mim. Isso, obviamente, é para quem tem mais dinheiro. Mas existe sim a tradição de você herdar joias de família. Então, por exemplo, eu herdaria algumas joias da minha mãe, eu já herdei algumas joias da minha sogra, ela me deu algumas coisas quando eu e o Pi casamos, e assim por diante. Então, tem joias que você tem porque você ganha, porque elas já eram da sua mãe, da avó, e elas são passadas de geração em geração. E também tem muitas pessoas que podem comprar e acabam comprando. As joias na Índia não são uma coisa exclusiva das classes mais ricas. Na verdade, a classe média detém muitas joias também. Então é muito comum que, por exemplo, quando tem um casamento, você como noiva compre muitas joias
para si mesma e você também é presenteada com joias, tanto da sua mãe quanto da sua sogra, e você, se puder, também presenteia as pessoas. Então, sim, a tradição das joias ela é muito forte na Índia, mas isso leva à nossa terceira pergunta, que é: as pessoas realmente usam esse tanto de maquiagem e joias para ficar dentro de casa? Para isso, a resposta é não, gente. Vamos ter um pouco de discernimento aí, que isso é uma coisa de novela, de TV. É só para deixar tudo ali mais bonito, tá? Então, as mulheres indianas no dia a dia, elas não usam aquele tanto de maquiagem. Na verdade, elas quase não usam maquiagem nenhuma. Elas não têm o hábito de pintar as unhas que nem nós temos aqui no Brasil, que toda semana tá indo na manicure. Isso não acontece por lá. Elas usam algumas joias, mas elas não usam aquela que a Maia usa aqui na testa. Aquilo é chamado de mantika e é muito comum ser usado pelas noivas. Não é uma coisa que alguém sai por aí usando no dia a dia, assim, como se fosse uma coisa super comum. E aqueles brincos enormes que ela usa também não são tão comuns assim no dia a dia. Elas usam, sim, ouro no dia a dia, e a minha sogra, por exemplo, usa um brinco de ouro que ele vem até aqui, né, e passa aqui por trás da orelha com uma corrente, mas ele não é muito, não é um negócio super pesado pendurado, e ela usa os anéis de ouro dela, que ela não tira nem para fazer comida. Então, isso sim é um costume, mas você não sai por aí empiriquitada, cheia de maquiagem, cheia das coisas, dos balangandã, para ficar dentro da sua própria casa, né? Aliás, falando em casa, vamos para o ponto 4, que não foi uma pergunta que me fizeram, mas que é um ponto que eu acho muito importante falar aqui, que aquele cenário que é a casa da Maia e a casa do Raj, aquilo é coisa de novela. Aquilo também é muito comum nas novelas indianas, que a casa fique parecendo um super palácio, uma super coisa, um super negócio. As casas reais na Índia não são assim. Oh, não! Aquilo seria uma casa de uma pessoa, cara, podre de rica. Às vezes nem isso, porque pela arquitetura que eles mostram dessas casas da novela, seria uma coisa bem mais histórica e tal. E os ricos da Índia de hoje, eles moram em casas super modernas e coisa e tal. Não tem esse tipo de arquitetura. É muito difícil ver isso na casa de alguém. Então eu achei importante falar isso, porque às vezes tem umas moças aí que assistem a novela, ficam achando que elas vão encontrar um rádio por aí, sabe? Que mora numa casa assim e vão casar com ele. Então, amigas, não pensem muito sobre isso. Vou deixar aqui fotos de alguns tipos de casa indiana, como elas são por dentro, umas casas tradicionais, de classe média, etc., para vocês verem que não tem nada a ver realmente com a casa do horário. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é sobre a Maia casar com uma árvore. Tem uma parte da novela que a Maia casa com uma árvore antes de ela se casar de verdade. Isso existe? Sim, isso existe. Aliás, a Bárbara, do canal Bárbara na Índia, fez um vídeo recentemente explicando sobre astrologia indiana e por que a Maia casou com uma árvore. Então, vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo. Para quem não assistiu, vai lá assistir, porque ela explica de uma maneira muito mais detalhada do que eu vou falar aqui para vocês. Sim, de novo, não é todo mundo, mas algumas pessoas acabam casando ou com uma árvore, ou com um animal, ou com um objeto. Por quê? Os indianos são muito supersticiosos e eles fazem o mapa astral das pessoas antes do casamento. E nesse mapa astral, um dos elementos existentes é a influência de Marte, que se chama Manglik. Se a pessoa tem uma influência de Marte e ela vai casar com uma pessoa que não tem a influência de Marte, isso é considerado um sinal de azar. Então, considera-se que a pessoa que tem essa influência de Marte vai causar a morte prematura do cônjuge e coisas ruins vão acontecer. Então, ela casa primeiro com uma árvore, um animal, um objeto, para que essa maldição ou esse mau agouro passe para essa árvore ou esse objeto e ela depois possa casar tranquilamente com a outra pessoa sem que nada de ruim aconteça no casamento. Uma pergunta muito comum também foi sobre os Dalits. Se os Dalits realmente existem,
se existe o sistema de castas, se eles são intocáveis, se eles são maltratados. E a resposta para isso é sim, infelizmente sim. 16% da população indiana é Dalit. Se você olhar a proporção, não é tanto, mas se você olhar o tamanho da população indiana, é bastante gente. E essas pessoas, elas não trocam de casta nem se elas enriquecerem e nem se elas casarem. Então, você nasceu em uma casta, seja Dalit ou não, você continua nessa mesma casta até o final da sua vida. E é por isso que o Bhagwan continua sendo um Dalit, mesmo depois de ele ser adotado por uma casta superior, que era de um Brahmin. Bom, por que que os Dalits são tão mal vistos pela sociedade e sofrem tanto preconceito? De acordo com o sistema de castas indiano, e outro dia eu faço um vídeo falando mais sobre os Dalits e coisas que acontecem lá, porque é um vídeo que merece muito ser explorado mais a fundo. Mas de acordo com o sistema de castas indiano, existe uma hierarquia na sociedade de acordo com as categorias de trabalho que as pessoas têm. Então tem lá os religiosos, que são os brahmins, aí tem as categorias de comerciantes, as categorias que eram os guerreiros, etc. E lá embaixo, na verdade, fora do sistema de castas, ficam os Dalits, que são os intocáveis. Qual que é o tipo de trabalho que sobra para eles? É o tipo de trabalho que ninguém mais quer fazer. É o trabalho mais sujo, é o trabalho de limpar fossos com dejetos humanos, de tirar os lixos das ruas, de tirar os animais mortos das ruas. Então acaba sendo um trabalho fisicamente sujo, onde você está sempre em contato com muita sujeira. E acaba que as pessoas têm muito preconceito com os Dalits. Se você perguntar para um indiano, muito provavelmente ele vai te falar que as coisas estão mudando e que não é bem assim. Mas é assim sim. Para quem está fora da Índia, isso é muito visível, que existe esse preconceito com os Dalits. E eu conheci uma moça indiana esse ano que é estudiosa sobre o assunto e foi muito interessante o que ela me falou. Ela disse: Letícia, toda vez que alguém te fala que não existe mais preconceito contra os Dalits e que as coisas já mudaram, na verdade a pessoa fala isso de uma posição de privilégio, porque não é ela que está sofrendo esse tipo de coisa. Então, realmente, as coisas mudaram, sabe? Não quer dizer que as coisas são iguais ao que era 100 anos atrás, mas existe sim um preconceito bastante considerável ainda contra os Dalits e contra outras castas que são mais baixas. Discriminação por castas é proibida por lei há mais de 50 anos, mas isso não significa que não exista. Então, a gente costuma ver, sim, infelizmente, esse tipo de preconceito. Um indiano te falar que não existe, na verdade, seria que nem um brasileiro branco rico falar que não existe racismo no Brasil. Quando você está em uma posição onde você não é a pessoa que sofre aquele tipo de violência, é muito comum você falar, ou muito fácil você falar que não existe isso porque eu nunca vi acontecendo, né? Então, sim, infelizmente existe. Existem algumas coisas mudando já em relação aos Dalits. O presidente da Índia hoje é Dalit, mas precisam de passos mais largos e mais rápidos para que esse preconceito realmente cesse. Outra pergunta que eu achei bastante legal é, sim, é comum que a nora vá morar na casa do marido com o resto da família, né? Sim, é comum. Esse é o padrão. É todo mundo? Não é todo mundo. Existem pessoas que vão morar em outras cidades e acabam morando só o marido e a esposa por causa do trabalho, etc. Mas o padrão lá, e é para isso que eles são criados, a nora vai morar na casa dos sogros com o marido. Então, se tem uma família que tem, por exemplo, 2 filhos homens, os 2 filhos continuam morando com os pais e eles trazem as respectivas esposas para morar nas casas e depois nascem os filhos e aí a casa acaba sendo uma casa com bastante gente. Como é que funciona isso? É muito comum a existência na Índia de casas de 2 ou 3 andares que são separadas como se fossem apartamentos individuais, mas que tem uma escada pelo lado de fora que liga todas elas. Então, as pessoas têm ali os seus módulos, né, o seu próprio apartamento, mas ao mesmo tempo tudo fica dentro de uma única casa.
Então isso é muito comum. E aí o pai e a mãe moram em um andar, um dos filhos mora em outro andar, o outro dos filhos com a família mora em outro andar. Isso é bastante comum. Tem gente que mora em casas com 20 pessoas, tem gente que mora em casas com menos gente. Então tem de tudo lá. No caso meu e do Pi, quando a gente está na Índia, nós ficamos realmente com os meus sogros, então nós somos em 4. Meus sogros, eu e ele, só isso. Próxima pergunta, por que a esposa não pode dizer o nome do marido depois de casada? Eu perguntei pro Pi e ele me falou que é um hábito mais antigo e que era por um sinal de respeito da esposa mostrar ao marido, então ela chamava ele por outros nomes ou de outras maneiras mais respeitosas. Então é por esse motivo. Os mais velhos são obedecidos e respeitados que nem na novela? Sim, isso é muito forte na Índia. Os mais novos aprendem desde pequenos a respeitarem os mais velhos, a ouvirem os mais velhos e a fazerem os desejos dos mais velhos e assim por diante. Os filhos são criados para cuidar dos pais na velhice e é por isso que os filhos continuam morando com os pais depois de casados, que é para eles cuidarem dos pais na velhice. E esse hábito é muito comum na Índia, então as famílias são bastante unidas e é muito comum que os filhos cuidem dos pais e que os mais novos respeitem os mais velhos, e existe sim essa hierarquia de uma maneira que no Brasil hoje em dia já é bastante informal. E lá ainda se valoriza muito esse tipo de coisa. Uma coisa que eu achei bastante curiosa, que me perguntaram, é sobre a tal da chave da despensa. Se a chave da despensa fica com a dona da casa. Olha, em 7 anos de Índia, eu nunca fui em uma casa que tinha uma despensa, portanto, não existia chave. Se existe a tal da chave, eu acho improvável que ela fique sendo monopolizada pelas pessoas, até porque se você mora em uma casa que tem muita gente, imagina o tempo todo você ter que ficar dando essa chave para alguém. Não faz muito sentido, eu acho que isso é uma coisa só de novela, devem existir casos muito isolados. E aliás, falando já sobre a dona da casa ter a chave da despensa, algumas pessoas perguntaram sobre a relação da sogra com a nora, ou ali das duas noras que ficam brigando entre si, se isso é verdade, se isso não é verdade. Isso é muito comum em novela. Então, nas novelas indianas também é super comum isso acontecer. Sempre tem um drama lá da nora com a outra nora, ou da nora com a sogra, tudo cheio de drama. E isso é uma coisa que o Caminho das Índias incorporou muito na novela, na trama deles, né? Então, gente, se as noras se dão bem ou elas não se dão bem, depende da família, gente. Tem nora que se dá bem com outra nora, tem nora que não se dá bem com outra nora, e é vida que segue. Bom, uma pergunta que é bastante polêmica é se o filho homem é mais desejado e por quê? Se você já assistiu o meu vídeo sobre as 4 coisas que eu aprendi sendo mulher na Índia, você já sabe a resposta para isso. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir depois, porque tem bastante informação pertinente aí. O que acontece? Na Índia, apenas 30% das mulheres trabalham. Então, isso significa... e além de apenas 30% das mulheres trabalhar, quem paga o casamento é a família da noiva. E é muito comum que a família da noiva dê um dote para a família do noivo. Então, por esses motivos, muita gente acaba vendo como se ter uma filha mulher fosse um certo peso, porque acaba gerando mais despesa, já que a filha mulher, ela muito provavelmente não vai trabalhar. Quando ela crescer, você vai pagar o casamento dela, você vai dar um dote pro marido, você depois nem vai passar tanto tempo assim, já que ela vai morar na casa dos sogros. Então tem pessoas que realmente acabam preferindo ter um filho homem. E tem vários desenrolares dessa situação que eu expliquei no outro vídeo, então assistam depois que vocês terminarem de assistir esse. E além de tudo isso, quem cuida dos pais na velhice é o filho homem. Então você acaba tendo uma filha mulher, que você vai pagar um monte de coisa lá dela e no fim das contas ela nem vai ajudar a cuidar de você quando você estiver velho. Então, realmente, infelizmente, é comum que muitas pessoas
prefiram ter um filho homem, que, por sinal, na Índia só se descobre o sexo do bebê quando ele nasce, justamente por esse motivo. E eu explico mais sobre isso lá no outro vídeo. Outra pergunta que fizeram, que eu acho muito legal, é sobre as hijras. Quem são as hijras? Hijras é o terceiro gênero na Índia que é reconhecido oficialmente pelo governo. Elas, há séculos, têm um papel muito importante na sociedade indiana e é muito comum que as hijras passem nos casamentos, abençoando o casamento, pedindo um dinheiro em troca. Isso é super comum. Eu já vi, além dos casamentos, elas também passam nos trens. Então, elas passam nos trens pedindo dinheiro para as pessoas. Todas as indianas são dançarinas? Todo mundo faz dança do ventre? Não. A dança do ventre sequer é uma coisa indiana. Os tipos de dança que aparecem na novela não são dança do ventre. Quer dizer, eu não assisti a novela, assisti só alguns trechos, mas os trechos que eu vi não são de dança do ventre, são de outros tipos de dança indiana. E, naturalmente, não é todo mundo que sabe, assim como não é todo brasileiro que sabe sambar, e isso não significa que as pessoas fiquem sambando ou fazendo dança indiana no meio da casa o tempo todo. A mulher volta para casa para ganhar bebê, isso é um hábito bastante comum. Ainda existe uma tradição de que a mulher volta para casa dos pais por alguns meses, durante ali o final da gravidez e até alguns meses depois de o bebê nascer, e depois ela volta para a casa dos sogros. Bom, e a última pergunta é sobre a mulher menstruada entrar na cozinha. A mulher menstruada pode entrar na cozinha? Muito frequentemente, não. Isso que a novela mostrou de fato é uma coisa bastante comum. A mulher não pode entrar na cozinha durante a menstruação dela porque ela é considerada impura. Existem famílias que estão mudando? Sim, existe. Mas é muito comum esse hábito ainda. E nos dias que a mulher está menstruada, outras pessoas da casa fazem a comida ao invés dela. Então ela não entra na cozinha e tem uma série de coisas que é recomendado que ela faça ou que ela não faça. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso outro dia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que espero que eu tenha conseguido responder algumas perguntas. Olha, esse tema da novela, ele dá tanto pano pra manga, ele dá tanto tema pra vídeo, que eu acho que eu vou fazer mais vídeos com várias coisas que eu já observei na novela, que às vezes não fazem muito sentido, algumas fazem, algumas é legal explicar, algumas não são. Então se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, que em breve vão ter mais vídeos para saciar aí a curiosidade de vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima!